nação, beleza? Vamos fazer um resumão da temporada de 2022 e ver como é que foi o saldo do Flamengo nessa temporada, hein? É isso, nação, 2022 está terminando, o Flamengo ainda tem jogos para cumprir no Campeonato Brasileiro, mas a temporada pra gente basicamente acabou. E falando sobre 2022, a gente não pode deixar de citar o início conturbado e turbulento do Flamengo, já desde a definição de quem ia ser o treinador da equipe no começo do ano. A diretoria e o departamento de futebol optaram por contratar o técnico Paulo Souza. E assim que fechou o contrato com o Paulo Souza, dias depois, Jorge Jesus ficou livre no mercado, que gerou um clima muito tenso já dentro do Ninho do Urubu e na Gávea, e a situação só foi ladeira abaixo. Paulo Souza chegou gozando de um pouco de prestígio com a torcida, que queria dar uma chance para o português. Porém, ele começou a perder esse prestígio quando ele mudou o esquema tático do time para 3 zagueiros e começou a mudar muito de posição alguns jogadores. Algumas das coisas muito criticadas foi a utilização do Everton Ribeiro do lado esquerdo, o Marinho também do lado esquerdo, tentando inventar muitas coisas que não estavam dando muito certo, né? Ele pegou o Lázaro, que jogou a vida inteira como um atacante, o cara de meio, botou também ele de ponta, ele ficou procurando por muito tempo um cara que ocupasse aquela faixa de campo ali. Sofreu bastante também com desfalques e acabou improvisando novamente o Arão lá na zaga também, que não deu certo, foi um desastre total. E aquela linha de 3 zagueiros se mostrou uma ideia que não foi pra frente e não deu certo em momento nenhum. Mas você deve estar falando aí, caraca, André, você ficava falando, não, tem que dar tempo, tem que dar tempo. Cara, eu sou fiel à minha teoria de que tem que se dar continuidade para um trabalho de um treinador. Mas em determinados momentos fica insustentável a situação e não tinha mais como ele continuar no cargo porque a torcida não estava gostando, os jogadores não estavam gostando, e também a diretoria também já tinha cansado. Então ali acabou se desfazendo o contrato com ele, teve que se pagar a multa. E trouxemos o Dorival Júnior, que se mostrou uma decisão, no fim das contas, bem acertada. O time evoluiu bastante, melhorou muito. E o Dorival conseguiu contribuir ainda com a recuperação de alguns jogadores que estavam embaixo com a torcida rubro-negra. É o caso do Léo Pereira, estava muito queimado. O Rodinei estava praticamente descartado do time. E o Davi Luiz, que tinha chegado, mas não tinha mostrado o futebol dele ainda, então ele estava bem em baixa. Teve o lance também de colocar para jogar junto Gabigol e Pedro, mas aí eu faço um meia-culpa, assim, não dando tanto mérito pro Dorival, por mais que ele tenha sido, é óbvio, o cara que botou eles para jogar, mas eu acho que isso aconteceu muito mais pela lesão do Bruno Henrique do que por uma opção tática do Dorival, porque no momento onde o Bruno Henrique se lesionou, o Cebolinha ainda estava vindo, não estava certo, a gente não sabia como é que o Cebolinha ia jogar. Ele optou por colocar o Gabigol e o Pedro, começou a dar certo de cara, e o Pedro metendo gol, acabou que, por si só ali, meio que por inércia, ele conseguiu a vaga mesmo, porque o cara é bom, o cara é metedor de gol, ele precisava só de tempo pra jogar e a gente sabia disso. A temporada do Mengão foi se desenrolando depois disso, né, passando aí os percalços e tudo mais, o time foi se ajeitando ali entre trancos e barrancos, o Dorival pegou o time muito desmotivado, perdeu os 3 primeiros jogos ali, tentando arrumar o time. E depois disso, meu amigo, aí foi só subindo, o time começou a engrenar, ele encontrou a formação ideal do time com aquele quarteto defensivo que ninguém esperava, né? Teve um quarteto formado por Davi Luiz, Léo Pereira, Rodinei e Felipe Luiz. Felipe Luiz estava basicamente fora, a galera falando, tá velho, não serve mais para nada, não tem que jogar. E aí o Dorival monta esse quarteto defensivo e aí o time fica... Agora a gente também não pode deixar de falar da janela de meio de ano, porque a janela de meio de ano ajudou demais o Flamengo em um dos problemas cruciais que o Flamengo tinha na temporada e na temporada passada também, que foi a contratação do goleiro Santos, que pra mim, disparado, foi a melhor contratação do Flamengo no ano. A gente teve nomes mais badalados, como Everton Cebolinha e Vidal, mas de longe o Santos foi a contratação mais importante para a gente ter conquistado tudo nessa temporada. A segurança que ele dá ali no gol e a forma como ele é calmo, paciente, tranquiliza o time. E como eu mencionei, chegaram também Everton Cebolinha, Vidal, Eric Pulgar, o Varela. Chegou muita gente interessante para compor o elenco. Ninguém chegou com o status de vou pegar a vaga de titular, mas ótimos jogadores ali que sempre dão conta do recado. Alguns desses jogadores eu destaco aqui que vão ter uma temporada de 2023 muito boa, hein? Promete. Eu vou falar sobre o Cebolinha, eu acho que a temporada de 2023 do Cebolinha promete. E o Eric Pulgar, um jogador muito bom também. Fiquem de olho. Depois da chegada dessa galera e com o time se ajeitando, se acertando, a gente conseguiu vaga nas 2 finais das Copas. A gente chegou na final da Copa do Brasil, chegamos também na final da Copa Libertadores América. Na Copa do Brasil a gente pegou o Corinthians, que a gente já tinha eliminado na semifinal da Copa Libertadores. E lá na Libertadores a gente pegou o Atlético Paranaense, que acabou eliminando o Palmeiras na semifinal. As finais desses campeonatos tiveram uma história curiosa, porque o Flamengo veio numa crescente
muito boa durante os campeonatos até chegar nessas finais. Porém, no dia dos jogos da finais, o time estava numa descendente física, muito jogador cansado, a Arrascaeta com problema físico. Então, assim, gerou uma preocupação. Tanto que a gente acabou ganhando os títulos, mas com atuações não muito boas. Eu diria que a atuação do Flamengo contra o Atlético Paranaense foi, inclusive, um dos piores jogos do Flamengo na Libertadores e na temporada. O que não tira nenhum mérito do nosso título incrível, o gol do Gabigol. Sem falar, né? Vamos falar do Gabigol já, né? Gol do Gabigol para matar mais uma Libertadores pra gente. E no segundo jogo da Copa do Brasil, o Flamengo jogou até uma boa partida. O problema foi que se desligou no segundo tempo e tomou um gol do Corinthians e aí tomou um sufoquinho ali nos últimos 10 minutos. Mas tudo isso, cara, para consagrar o cara que foi a redenção da temporada, o Rodinei, fez o gol do título, o último pênalti decisivo, ele bate, converte. E, cara, é isso. Flamengo campeão da Copa do Brasil, conseguimos o Tetra, e da Libertadores conseguimos o Tri. Não dá para fazer uma retrospectiva sem falar de alguns pontos. O principal, Pedro, destaque do ano. Ele fez uma excelente temporada, artilheiro, metendo gol, ganhou melhor jogador da América, né? Ganhou o anel lá da Libertadores. Não tem como a gente deixar de falar, cara, do Gabriel. O que foi aquela reação do Gabigol na cobrança de pênalti dele na Copa do Brasil, quando a torcida estava totalmente para baixo, o time estava desacreditado, porque o Corinthians tinha buscado o resultado, tinha levado o jogo para os pênaltis. Ele vai lá, faz aquele gol e levanta a torcida, e naquele momento o Flamengo virou aquele jogo. Que temporada do Everton Miteiro, hein, galera? Miteiro comeu a bola esse ano, ele já vinha jogando há muito tempo. Eu achava o Everton Ribeiro sempre um jogador mais injustiçado do quarteto da frente do Flamengo, porque a gente dava muitos méritos pro Arrascaeta, pro Gabigol, pro Bruno Henrique, e o Everton ficava sempre ali como a quarta peça, menos importante. Esse ano o Everton botou aquele meio do campo do Flamengo nas costas. O Arrascaeta esse ano ele teve um ano de muitos altos e baixos, e o Everton Ribeiro se manteve constante durante a temporada inteira, o que rendeu para o cara uma convocação para a Copa do Mundo. O Everton Ribeiro vai jogar a Copa do Mundo, a primeira com 32 anos. Isso é um feito e tanto. Parabéns, Miteiro. E se cabe alguma crítica para o ano, para a nossa temporada de 2022, eu vou deixar aqui pelo excesso de escalação do time B no Campeonato Brasileiro. Se a gente pegar o Flamengo no Campeonato Brasileiro, ele deve ter jogado no máximo aí umas 4 partidas do segundo turno com o time principal. Eu entendo que tem que poupar, eu entendo a preocupação de machucar o cara para as Copas, mas o Campeonato Brasileiro, no meu ponto de vista, é o campeonato mais fácil de se ganhar. Porque a gente não tem jogo decisivo, e quem tem um melhor elenco é para poder abrir uma vantagem como o Palmeiras fez e se manter jogando o campeonato tranquilo, que aí você consegue mesclar se você poupa um jogo ou poupa outro. Agora, igual a gente fez esse ano, poupando assim 80% das partidas do segundo turno, colocando o time completamente reserva, não sou muito a favor dessa estratégia. Eu prefiro que coloque o time para jogar mesmo, o time titular, e você mescle alguns jogadores que estiverem cansados. Mudar tanto o time, desfigurar tanto o time, eu já não concordo tanto. Eu acho que isso custou ao Flamengo aí o campeonato. Tudo bem que o Paulo Souza deixou o Flamengo numa situação mais difícil, né? Mas mesmo com o Dorival, a gente perdeu pontos assim excessivos durante o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Mas é isso, galera. Pra mim, esse foi o saldo da temporada de 2022. O Flamengo ganhou o Tri da Libertadores, o Tetra da Copa do Brasil, e a gente vai jogar o Mundial novamente. Vamos lá, hein? Vamos ganhar esse mundão de novo. Cara, se você gostou desse vídeo, dá um like aí, deixa um joinha. Se gostou desse tipo de conteúdo, fala assim, pô, traz mais coisas desse jeito aí. Cara, se você gostou mesmo, eu vou deixar uns videozinhos aqui, ó. Vai lá assistir. Falou!